Oi pessoal, Gisele Carmona aqui para falar com vocês novamente sobre livros nacionais. E dessa vez eu trouxe uma distopia. Ela se chama Onde as Estrelas Não Brilham e é uma distopia bem interessante. Tem mais ou menos umas 80 páginas, então não é um livro muito longo e eu tô aqui para falar mais sobre ele hoje. Vamos lá? Vem comigo. Rapidinho, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês já conhecem os meus livros? Sim, os meus livros que estão disponíveis na Amazon, incluindo o Kindle Unlimited e também na Wiclap na versão física. Vocês ainda não conhecem? Então aproveita, vai lá conhecer. Olha, eu tenho história de aventura, eu tenho histórias de romance, eu tenho histórias um pouco mais no estilo ansiedade, e eu tenho histórias de anjos e demônios. Se você ler, não deixa de me contar e avaliar, tá bom? Esse livro, ele tem uma ideia bem interessante. Eu achei até ela bem diferentona mesmo. Aqui nós temos a seguinte história. Os não negros abandonaram o Brasil. Futuro, tudo mudou e como infelizmente a base da sociedade é feita de muitas falhas, né? Apesar do Brasil ter sido transformado em um país completamente de negros, outro fator acabou pesando aí. O fator da desigualdade. E aí, com isso, então, passamos a ter o Brasil terrestre e o Brasil flutuante. Aqui a gente tem uma pegada meio Anitta, não sei se vocês já leram os mangás. Por que pegada Alita? Porque essa questão do Brasil flutuante lembra muito a cidade flutuante que eles tinham lá também, né, no mangá. Lá moram os privilegiados, óbvio, né? As pessoas que conseguiram, com condições financeiras melhores, subir, viver uma vida muito mais tranquila, num lugar onde os recursos chegam para todos e aonde as pessoas podem viver em paz. E para onde foi todo o caos? Óbvio que pro Brasil terrestre. Quem dá o azar de nascer na parte de baixo passa fome, não tem condição não tem as mesmas condições, não tem condição de saúde, não tem condição de vida, não tem condição de nada. É um lugar que vive em guerra, que a todo momento está em treta, porque, por óbvio, as pessoas que estão lá embaixo querem exigir melhores condições, e uma vez que elas não são escutadas, há conflitos, há rebeliões, né? Na verdade, assim, a história do livro, ela tem muito a ver com a desigualdade social que a gente sabe que existe mesmo. Tem muitas questões aí envolvidas que são parte da nossa realidade, mas que estão de pano de fundo para uma distopia, que é essa entre os dois Brasils, não sei nem se é assim que se fala, mas os dois Brasils que estão em pontos diferentes de existência, um perfeito e o outro todo lascado. E é no meio desse caos todo do Brasil terrestre que a gente conhece o João da Silva, nosso protagonista. João da Silva, que já tem esse nome maravilhoso, tão brasileiro, tão comum, né? Ele é exatamente isso, um cara comum. Um cara comum, mas com uma mente genial. O João, além de negro, ele também é um homem gordo. E esse ponto me pegou muito, porque
A sociedade ainda tem um problema para ver também a questão dos gordos. Aliás, a palavra, tem gente que nem gosta de usar, fala cheinho, fala fofinho, não sei o quê, porque parece ofensivo. Mas, gente, não é. É uma característica, né? E, assim, eu como pessoa gorda, eu também não me importo de ser chamada de gorda. Tá, eu sou, é isso aí. E talvez por isso esse livro tenha também chamado a minha atenção, por questão de, tipo, ele tem algumas falas dentro do livro sobre questões de roupa, sobre questões de tratamento, sabe? A forma como as pessoas às vezes te menosprezam, te tratam como se você fosse um incapaz, como se você não tivesse habilidades o suficientes, como você tivesse que se provar mais que os outros pelo fato de você ser gordo. Cara, é muito bizarro isso, mas é real, sabe? É real. As pessoas têm tendência a olhar pra você com aquela cara de ai, coitado, coitada. Não, gente, não. Não, cada um sabe do seu. Se você é magro e você é feliz com isso, ai, que bom. Fico feliz por você. Mas não queira impor a sua verdade na minha verdade, né? Acho que a principal aprendizado que o ser humano precisa ter é não querer impor a sua verdade aos outros. Se pra você do jeito que você tá bom, por que pra mim do jeito que eu tô não pode tá bom também? Né? Fica esse pensamento aí. Mas enfim, voltando ao livro. É que essa parte me pegou bastante, então eu achei que seria legal trazer pra cá. O João, ele teve uma brilhante ideia. Ele é um cara brilhante mesmo. E ele teve a ideia de construir a gente tá falando de uma distopia, a gente tá falando de futuro, né? Então, meio que os robôs são grandes aliados, ou não, dos seres humanos, né? Das pessoas. E então eles servem para muitas tarefas. E aí o João tem essa brilhante ideia de transformar um robô em uma forma de medicina, sabe? Pro SUS, para as pessoas do Brasil terrestre. Porque o Brasil terrestre tem muita ausência de médico, tem ausência de enfermeiros, tem ausência de tudo. Então ele pensou, vou construir algo para beneficiar a saúde do povo daqui. E ele conseguiu. Ele criou um sistema de médicos robôs, sabe? Como se fosse isso, para ajudar as pessoas. A intenção dele era maravilhosa, que era ajudar quem não tem condição de ter a saúde cara, né? E ele queria fazer com que o SUS funcionasse. Mais uma coisa dentro da nossa super realidade, né? Falo, as distopias, elas brincam muito com o que a gente já tem, transformando ela num negócio do futuro, mas que a gente já sabe que o problema existe. E o projeto estava pronto. Ele ia apresentar, ele ia conseguir fazer as coisas andarem, só que aí o que aconteceu? Ele tinha uma namorada, a Carla. Ela roubou tudo. Ela levou tudo embora. E foi-se embora com o projeto dele pro Brasil Flutuante. Ou seja, ela usou o projeto dele pra se beneficiar. Foi embora. Foi-se embora, deixou ele lascado pra trás. João ficou puto, com toda razão, muito bravo. Aí ele decidiu entrar pra revolução. Pra derrubar o Brasil Flutuante, junto com alguns parceiros. Não deu muito certo também. Ele acabou preso. E quando ele achava que não havia mais esperança pra nada, que ele ia morrer lá naquela jaula de prisão que enfiaram ele, eis que surge um pedido de socorro. O vice-presidente do Brasil Flutuante veio até ele pedir socorro porque o sistema de saúde começou a falhar. E só o João pode salvá-los. Meus amigos, às vezes ter dinheiro não é ter inteligência. Acontece muito, mais do que parece.
E aí a gente tem a nossa história, né? O João tem que ir até o Brasil Flutuante pra tentar descobrir o que tá acontecendo, por que o negócio tá dando ruim. Ele precisa encontrar um jeito de fazer com que as desigualdades diminuam um pouco entre os dois países. Ele vai ter que reencontrar a Carla. E aí, na história da Carla, a gente tem um plot twistinho aí no meio. Que ainda, na minha opinião, não justifica as atitudes dela. Eu continuei detestando a Carla de todo jeito. Pra mim, sinceramente, se ela tivesse explodido no meio do livro, eu não teria me importado, porque eu ainda tava com raiva dela e eu terminei o livro com raiva dela. E no meio da história, a gente vai tendo vários debates humanos sobre o existir, sabe? Sobre em que lugar você está. Você tá no andar de cima, você tá no andar de baixo. É justo a existência de quem tá no andar de cima? Será que quem tá no andar de cima pode fazer alguma coisa por quem tá aqui no andar de baixo? Será que não dá pra fazer nada? É um debate bem bacana sobre a desigualdade, sobre como algumas pessoas têm mais acessos do que outras, sobre privilégios, sim, falando sobre privilégios, porque mesmo entre os negros existem, sim, alguns que têm um pouco mais de privilégio do que outros por questão de grana, né? Quem nasceu numa família que tem uma condição melhor vai acabar sendo mais aceito do que quem nasceu no meio de uma comunidade. A gente sabe disso, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então esse livro ele vem debatendo muito esse assunto e eu achei ele muito, muito bem feito nesse sentido. Eu gostei muito dos debates que estão lá dentro. Acho que são bem para se pensar mesmo, sabe? Coisas para você avaliar dentro da nossa sociedade, dentro do mundo que a gente vive hoje. A gente não precisa esperar chegar o futuro, as máquinas, os não sei o que, tanto faz. Nesse momento a gente já vive essa realidade, a gente já tem isso, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então, vale a pena, tá? Onde as estrelas não brilham, vale muito a pena. É um livro bem com uma temática diferente. Como eu disse, eu nunca tinha visto essa temática trabalhada desse jeito, certo? E esse é o livro de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo e, por favor, marca nas notificações para você saber quando chegam os próximos vídeos. E é isso, meu povo! Uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.